Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, agora a gente vai falar sobre questão de existência e necessidade de soluções, que teoricamente era para ser uma das primeiras coisas que a gente deveria tratar, porque é uma análise para verificar se uma certa equação diferencial ou uma certa equação de estados, representação de sistemas lineares, existe solução para essa equação e, se existir, se ela é única. Tá? Essa é uma questão que não aparece. Nunca apareceu quando a gente trabalhou com sistemas lineares e invariantes no tempo, porque para esse tipo de sistema a gente garante, usando os teoremas que a gente vai ver aqui, inclusive, que sempre existe uma única solução. Então, essa possibilidade a gente acaba nem passando pela nossa cabeça. Mas quando a gente trabalha com sistemas não lineares, é importante a gente ter esse cuidado, porque pode existir vários tipos de situações. Por exemplo, se eu tenho uma dinâmica que x ponto igual a f de x, pode ser que ela exista uma única solução, que é o que a gente quer. Pode ser que exista é, várias soluções. Pode ser que exista mais de uma solução. Pode ser que não exista solução. E fazer essa análise é importante. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um sistema não linear dado por x ponto igual a x elevado a 1/3, raiz cúbica, com essa condição inicial x0 igual a zero. Esse sistema, nessa condição inicial, apresenta duas soluções. A solução trivial, x igual a zero, e essa solução, que é 2t sobre 3 elevado a 3 sobre 2. O que isso significa? Que partindo do ponto zero, o sistema ele tem esse comportamento e esse comportamento. A gente viu que isso não acontece em sistemas físicos, por exemplo. Um sistema físico, a partir do momento que começa a análise de uma certa condição inicial, de um certo comportamento específico, ele não vai ter dois comportamentos ao mesmo tempo. Ele vai se comportar de duas maneiras diferentes, de maneira ao mesmo tempo. Né? A gente não está analisando multiverso aqui, a gente está analisando quântica, então isso é um tipo de coisa que não pode acontecer em sistemas físicos, mas que pode acontecer em sistemas, em modelos matemáticos que de repente não representam necessariamente o sistema físico. Tá? E pode ser que nem exista. O caso de um sistema que nem existe solução, quer dizer que o sistema, fisicamente falando, é como se o sistema não existisse. Né? Que o sistema não está se comportando, está parado. Está parado, ele está com a solução x igual a zero. Quer dizer que ele simplesmente deixou de ter qualquer comportamento. Normalmente, quando isso acontece, a gente está fazendo modelos de sistemas físicos e acontece que a solução não existe ou não é única, quer dizer que o modelo não está muito bem representativo. Mas, de novo, se a gente não está trabalhando com sistemas físicos, essa discussão é só uma interpretação mesmo do que aconteceria na prática, né? Que na prática não acontece. Mas, se a gente não está trabalhando com sistemas físicos, a gente precisa ter esse cuidado de garantir a existência e unicidade. A existência, ela é garantida se essa função f aqui do lado direito ela for contínua. O fato dela ser contínua em x não precisa ser necessariamente contínua em t, ok? Pode ser, aqui não está dependendo explicitamente do tempo, mas se dependesse não precisaria ser contínua em t, mas precisa ser contínua em x, que é o caso aqui. A raiz cúbica de x ela é contínua, ela não tem quebras. Tá? Porém, isso não garante a unicidade da solução. A continuidade aqui não garante a unicidade. A gente precisa ter condições extras para isso. A condição, para evitar que a gente fique calculando várias soluções e por tentativa e erro achar se existe uma única solução, existem teoremas que ajudam a gente, a partir da análise dessa dinâmica, definir se existe ou não uma única solução. Tá? E a principal condição ela é baseada nessa condição chamada de condição de Lipschitz. Rudolf Lipschitz foi um matemático alemão, foi orientado de Dirichlet, que é o cara da teoria dos números. Então, pessoal, muito show de bola aí, queria ter conhecido, mas não tinha idade. Essa condição de Lipschitz ela é muito importante. Vários resultados de sistemas lineares se baseiam no fato que o sistema satisfaça essa condição de Lipschitz. Tá? E qual que é a ideia dessa condição? Então, vamos supor que eu tenho aqui a dinâmica do sistema, f de tx é o lado direito, essa função que está aqui. Tá? E vamos supor que ela satisfaça a condição de Lipschitz, que já a gente tiver essa condição aqui,
para todo x num domínio limitado, então, para todo x pertencente a esse conjunto, que seria x0 é a condição inicial. Então, todas as soluções, todos os possíveis x distantes de no máximo uma distância de r da solução inicial. Então, é como se eu desenhasse uma circunferência de raio r em torno da condição inicial, concentro na condição inicial. Então, eu estou definindo um domínio limitado. Por isso que eu estou falando unicidade local. A gente já elabora um pouco melhor isso. Então, eu estou limitando um domínio de x, ok? Estou limitando um domínio temporal também. Tá? E L é um escalar positivo fixo. Tá? Se essa condição aqui for satisfeita nesse domínio para um L fixo, então vai existir um delta tal que a condição de status possui uma solução única nesse intervalo de tempo delta. Ou seja, se essa condição de Lipschitz, for satisfeita nesse domínio, quer dizer então que existe um intervalinho de tempo, não necessariamente o intervalo de tempo que a gente está analisando, mas um intervalo de tempo menor, tal que a solução existe e ela é única. A existência, na verdade, vem da continuidade, mas no caso aqui ela seria única, se ela satisfizer essa condição de Lipschitz. Pode ser um pouquinho complicado a gente enxergar essa condição aqui nesse momento, mas vamos pensar o seguinte, vamos fazer de duas formas. Vamos primeiro enxergar ela de maneira matemática mesmo, algébrica, depois a gente tenta visualizar ela. Vamos pegar, por exemplo, esse sistema x ponto igual a x quadrado, ou seja, f de x é x quadrado. O que é a condição de Lipschitz? A condição de Lipschitz diz que a norma de f em x1 menos f em x2 tem que ser menor ou igual a um L que multiplica x1 menos x2, sendo x1 e x2, né, tipo, valores aqui no domínio, né, no domínio bem definido. Vamos abstrair essa questão do domínio por enquanto. O que é o f de x? F de x é o x quadrado. Tá? Então, eu estou querendo saber se para todo x1 e x2 domínio, essa diferença x1 quadrado menos x2 ao quadrado é menor ou igual do que um L que multiplica x1 menos x2. Se existir um L constante, tal que essa desigualdade aqui é satisfeita, então quer dizer que ela satisfaz a condição de Lipschitz. Ok? Nesse caso, vamos trocar a norma aqui. Aqui norma, tá? Desculpe. Vamos fazer algumas suposições só para a gente facilitar um pouquinho a nossa análise aqui. Como que é uma função unidimensional? Só tem um estado, não tem vários estados. Até a notação aqui está ruim, né? Porque x1 e x2 normalmente são estados diferentes, mas aqui são pontos diferentes. Eu posso usar como norma simplesmente o módulo valor absoluto. x1 quadrado menos x2 quadrado menor ou igual ao L, que multiplica o módulo de x1 menos x2. Tá? Será que existe um L constante que satisfaz isso aqui? Né? Tal que esse cara é sempre menor do que um L. É claro que a gente pode falar, se eu jogar um L 1 milhão, para alguns valores de x, pelo menos essa desigualdade está satisfeita. Essa aqui é a ideia. Mas será que a questão era, será que para um L constante, fixo, isso vai ser válido para todo x1 e x2 no domínio? Nesse exemplo aqui, eu posso até usar essa igualdade aqui, ela vai ser satisfeita quando L for x1 mais x2. Né? Porque daí eu vou ter x1 mais x2 vezes x1 menos x2, vai dar x1 quadrado menos x2 quadrado. A igualdade, ela é garantida quando L for x1 mais x2. Tá? Então, a gente percebe aqui que não consigo achar um L constante, de forma que essa desigualdade é satisfeita para todos x1 e x2 nos reais. Porém, se eu limitar x1 e x2 para ficarem no intervalo, por exemplo, se eu falar que x1 e x2 sempre estão no intervalo aqui, por exemplo, de menos 10 a 10, por exemplo, tá? Então, quer dizer que eu posso arbitrar L como 20, por exemplo, que daí eu consigo dizer que para todo x1 e x2 nesse intervalo, essa desigualdade vai estar satisfeita. Então, perceba que eu tive que arbitrar um domínio. Tá? Quando eu preciso fazer isso, que eu tenho a condição
localmente Lipschitz. Ela é Lipschitz, ela satisfaz essa desigualdade, porém apenas localmente. Tá? Então essa que é a ideia. Uma outra interpretação que a gente pode ter é que, no caso escalar, de novo, estou vindo aqui para o caso escalar, se eu pegar essa parcela aqui e passar para o lado esquerdo dividindo, eu vou ter uma expressão como essa aqui, que essa razão tem que ser menor do que L. E o que é isso aqui? Isso aqui, se a f for uma função unidimensional, quer dizer que a inclinação que liga quaisquer dois pontos nesse domínio não pode ser maior do que L. Né? Quando eu tenho aqui ordenada sobre abscissa, isso aqui é a inclinação da reta que liga os pontos x1 e x2. Então, aquele L tem a interpretação de ser a inclinação de uma reta que liga os dois pontos, para a função unidimensional. Então, por exemplo, no caso aqui da função da parábola, eu sempre consigo, se eu limitar o meu domínio entre dois pontos distintos aqui, eu consigo ter uma limitação na inclinação da reta que liga quaisquer dois pontos nessa curva. Tá? Só que eu preciso limitar o domínio. Se eu falar que é para todo x do menos infinito mais infinito, essa inclinação aqui pode vir a ser infinita. Eu não consigo ter uma inclinação limitada. Só consigo limitar essa inclinação, que é aquela constante L, se eu limitar o domínio. Então, isso que é ser localmente Lipschitz. E se é localmente Lipschitz, ok? Voltando para a minha função, para o meu teorema original, se essa condição for satisfeita, tá? Que é uma condição que está ligada com a inclinação da reta, está ligada com a regularidade da função do lado direito. A gente não está nem calculando solução, a gente está vendo só a dinâmica. Se essa regularidade satisfeita, se essa inclinação da reta que liga os dois pontos é limitada, pensando em funções unidimensionais, num domínio limitado, ok? Então quer dizer que a solução ela é única num intervalo de tempo finito, tá? E que é arbitrário. A gente não consegue calcular exatamente, até consegue, mas não é simples. Então essa aqui é a ideia do localmente Lipschitz, tá? Se ela for localmente Lipschitz, então a gente tem uma única solução legal, pelo mesmo intervalo de tempo finito, ok? Por outro lado, se essa condição fosse válida para todos x1 e x2 pertencentes aos reais, então quer dizer que eu teria, para todos x1 e x2 pertencentes aos reais, então quer dizer que meu sistema seria globalmente Lipschitz. E ele vai ter, nesse caso, uma única solução em T0 e T1. Ok? Então, se for globalmente Lipschitz, se eu conseguir achar um L fixo para todos x1 e x2, quer dizer que eu vou ter uma única solução sempre. Tá? Por exemplo, no caso de sistemas lineares, veja, tenta analisar a condição de Lipschitz, por exemplo, a norma de função no x1 menos a função no x2, ela vai ser igual, menor ou igual, se eu deixar esse A em evidência, posso colocar o A aqui, que é uma matriz constante, a norma da matriz, 2, e aqui eu tenho o meu L bonitinho, tá? Então aqui eu usei uma desigualdade aí, e a diferença aqui está sempre limitada, independente do x1 e do x2, o L, que limita, é sempre um valor constante, que é a norma da matriz A. Olha os rabíticos aqui da minha tentativa anterior. Que vem da norma da matriz A. Então, para sistemas lineares, o sistema sempre vai ter uma única solução. Ele sempre vai satisfazer a condição global de Lipschitz. Tá? Então, por isso que para sistemas lineares a gente não precisa se preocupar, não depende da matriz A. O fato de ser uma matriz constante já garante que vai ser uma única solução. Tá? No caso não linear, um exemplo de função globalmente Lipschitz seria, por exemplo, se o f de x fosse um cosseno de x. Aqui eu tenho a função cosseno, e quaisquer dois pontos que eu pegar, a inclinação da reta vai estar limitada, eu não vou ter uma reta de inclinação infinita. Tá? Então, nesse caso, ele vai ser globalmente Lipschitz, quer dizer que eu tenho uma única solução para todo o domínio. Tá. Agora, o caso de uma função não Lipschitz é, por exemplo, o caso da função aqui da tangente, que ela não é Lipschitz, porque eu posso pegar aqui, ela nem é contínua, então eu nem tem existência da solução garantida, mas se eu pegar aqui pontos num intervalo finito, de um domínio finito, eu já não tenho L finito
uma inclinação finita, porque pode ser que eu tenha uma reta de inclinação infinita aqui. Então, essa é uma função que não é Lipschitz, nem local nem global. Agora, uma maneira numérica de calcular, mais fácil de calcular se uma certa função satisfaz a condição de Lipschitz ou não, ela é baseada nessa ideia aqui da derivada mesmo, né? Se eu pegar isso aqui, é uma interpretação para funções unidimensionais, mas mesmo se eu tiver mais estados, né, 2, 3, 4 estados, eu posso usar esse lema, que qual que é a ideia? Ele está ligado com o limitante da norma do jacobiano da matriz, da função f, da função não linear. Então, se a norma do jacobiano for finita, né, então quer dizer que ele está ligado com a condição de Lipschitz, ok? E está ligado também com a questão do localmente e do globalmente. Que sentido? Vamos supor que eu calculei o jacobiano e eu percebo que o jacobiano, a norma do jacobiano é finito para qualquer x, para todos os possíveis valores de x. Nesse caso, eu posso dizer que meu sistema ele é globalmente Lipschitz. Então é mais fácil de lidar dessa forma porque eu consigo calcular o jacobiano, a gente já aprendeu, já usa para o cálculo da linearização de sistemas. Então, até é um tipo de cálculo que a gente vai ter feito mesmo, dependendo do tipo de situação. Se for finito para todos os valores de x globalmente. Agora, se for finito só para quando x for finito, então quer dizer que ele é localmente Lipschitz. Por exemplo, vamos pegar aquele sistema que a gente já até trabalhou aqui, x ponto igual a x quadrado. Quando eu calculo a jacobiana desse sistema, jacobiano vai dar 2 vezes x. Esse cara ele é finito? Ele só vai ser finito se o x também for finito. Não é para todo o valor de x. Só quando o x estiver limitado que eu vou ter essa norma limitada. Então, por isso que ele é localmente Lipschitz. É aquela ideia, eu preciso definir um domínio no x para ter um L constante que limite aquela condição de Lipschitz, ok? Quando eu faço, por outro lado, esse sistema aqui, x ponto igual a cosseno de x, qual que é o jacobiano dessa função? É o menos seno de x, que é finito para todos os possíveis valores de x. Por isso que eu digo que ele é globalmente Lipschitz. Se eu tiver um tipo de situação em que esse jacobiano ele tem uma singularidade, por exemplo, 1 sobre x, tangente de x, uma singularidade que ele vai para o infinito, mesmo para x finito, então quer dizer que ele não é Lipschitz, ele não satisfaz a condição de Lipschitz, por consequência, não tem a unicidade garantida. Okay? Então, em resumo, para eu ter a garantia da unicidade de soluções, eu preciso satisfazer a condição de Lipschitz. Essa condição é satisfeita. Uma das maneiras mais tranquilas de analisar se essa condição é satisfeita ou não é avaliando o jacobiano do sistema. Se o jacobiano for finito sempre, então ele é globalmente Lipschitz, legal. Se ele for só finito para valores finitos, então ele é localmente Lipschitz. Quer dizer que vai ter uma única solução, pelo menos no intervalo limitado de tempo. Ok? Então, é basicamente isso. Valeu, gente. Até a próxima.
Aí eu posso usar esse lema, que ele está ligado... Eu estou gravando aqui, amor, desculpa. Aí eu posso usar esse lema, que ele está ligado com o limitante da norma do jacobiano da matriz, da função f, da função não linear. Então, se a norma do jacobiano for finita, né, então quer dizer que ele está ligado com a condição de Lipschitz, ok? E está ligado também com a questão do localmente e do globalmente. Que sentido? Vamos supor que eu calculei o jacobiano e eu percebo que o jacobiano, a norma do jacobiano é finito para qualquer x, para todos os possíveis valores de x. Nesse caso, eu posso dizer que meu sistema ele é globalmente Lipschitz. Então é mais fácil de lidar dessa forma porque eu consigo calcular o jacobiano, a gente já aprendeu, já usa para o cálculo da linearização de sistemas. Então até é um tipo de cálculo que a gente vai ter feito mesmo, dependendo do tipo de situação. Se for finito para todos os valores de x globalmente. Agora, se for finito só para quando o x for finito, então quer dizer que ele é localmente Lipschitz. Por exemplo, vamos pegar aquele sistema que a gente já até trabalhou aqui, x ponto igual a x quadrado. Quando eu calculo a jacobiana desse sistema, jacobiano vai dar 2 vezes x. Esse cara ele é finito? Ele só vai ser finito se o x também for finito. Não é para todo o valor de x. Só quando o x estiver limitado que eu vou ter essa norma limitada. Então, por isso que ele é localmente Lipschitz. É aquela ideia, eu preciso definir um domínio no x para ter um L constante que limite aquela condição de Lipschitz, ok? Quando eu faço, por outro lado, esse sistema aqui, x ponto igual a cosseno de x, qual que é o jacobiano dessa função? É o menos seno de x, que é finito para todos os possíveis valores de x. Por isso que eu digo que ele é globalmente Lipschitz. Se eu tiver um tipo de situação em que esse jacobiano ele tem uma singularidade, por exemplo, 1 sobre x, tangente de x, uma singularidade que ele vai para o infinito, mesmo para x finito, então quer dizer que ele não é Lipschitz, ele não satisfaz a condição de Lipschitz, por consequência, não tem a unicidade garantida. Okay? Então, em resumo, para eu ter a garantia da unicidade de soluções, eu preciso satisfazer a condição de Lipschitz. Essa condição é satisfeita. Uma das maneiras mais tranquilas de analisar se essa condição é satisfeita ou não é avaliando o jacobiano do sistema. Se o jacobiano for finito sempre, então ele é globalmente Lipschitz, legal. Se ele for só finito para valores finitos, então ele é localmente Lipschitz. Quer dizer que vai ter uma única solução, pelo menos no intervalo limitado de tempo. Ok? Então, é basicamente isso. Valeu, gente. Até a próxima.